Nesta aula, nós vamos falar sobre a urbanização e a modernização que aconteceram no Segundo Reinado. O lucro obtido a partir da produção de café foi utilizado pelos fazendeiros e pelo governo para grandes investimentos no Brasil. A partir de 1850, muitas medidas modernizadoras foram tomadas. Investiu-se na construção de ferrovias ligando a área de produção aos portos, construção e modernização dos portos para que eles pudessem se adequar ao grande volume das exportações, modernização das cidades que passaram a ser iluminadas com gás, aumento do comércio e da urbanização e o estímulo à imigração. Os fazendeiros do Oeste Paulista investiram diretamente na produção com a mecanização da agricultura e com os imigrantes, a nova mão de obra que agora seria assalariada. Um grande agente da modernização do país foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ainda criança foi morar no Rio de Janeiro. Aos 20 anos, passou a trabalhar com importação e exportação em uma firma inglesa. Alguns anos depois, ele foi à Inglaterra e pôde conhecer o sistema inglês de fábricas e quis trazer esse sistema para o Brasil. Depois que voltou ao Brasil, Mauá criou diversas companhias e fábricas, como o Estabelecimento de Fundição e Companhia Estaleiro Ponta de Areia, que fabricava navios, guindastes, peças, caldeiras para máquinas a vapor, engenhos de cana-de-açúcar, a Companhia Fluminense de Transportes, a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas, a Companhia de Bondes do Jardim Botânico e a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. Já no final da década de 1850, ele foi o responsável pela fundação do Banco Mauá, que chegou a ter agências inclusive fora do país, como em Londres, Paris, Nova York, Montevidéu, Buenos Aires. Ele também foi responsável pela construção da Estrada de Ferro Barão de Mauá e pela instalação de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa. Mauá era um visionário, e isso ia contra toda a estrutura agrária que formava a economia do Brasil, sem falar do incentivo à não industrialização do país, tanto da parte do governo, que, por exemplo, chegou a introduzir a tarifa Silva-Ferraz em 1860, que reduzia as taxas alfandegárias de produtos como navios, ferramentas e armas, produtos produzidos por fábricas do Barão, e também por conta de interesses externos. Mas o fator que mais inviabilizou o projeto de industrialização de Mauá foi a falta de uma indústria de base, a falta de mercado interno e a concorrência inglesa, já que não era interessante aos ingleses que o Brasil também estivesse industrializado. Tudo isso fez com que o Barão de Mauá falisse e ele morreu trabalhando com café aos 76 anos. Apesar de uma não industrialização de fato, a produção de café fez com que a urbanização das grandes cidades crescesse bastante, já que lá estavam os armazéns de café, as bolsas que estabeleciam o preço, as casas de exportação, agenciadores, corretores, intermediários. Os fazendeiros, na grande parte do ano, permaneciam nos grandes centros urbanos, já que as casas poderiam ser mais confortáveis e eles ficariam perto da sociedade de todo o status social que isso poderia proporcionar. A riqueza dos cafeicultores impulsionou as importações de calçados, vestuários e alimentos no Brasil. Esse dinheiro poderia ter auxiliado o país a se desenvolver, mas foi gasto com bens não duráveis, já que esses poderiam aumentar o status social de um grupo. As cidades, entretanto, passaram por um certo melhoramento, com o uso do telégrafo, que facilitava a comunicação, a melhoria nos portos, a construção de estradas de ferro. Aumentaram as oportunidades de trabalho para bacharéis, artesãos, liberais e funcionários burocratas. Toda essa concentração de riqueza fez com que as classes sociais do período passassem a se distanciar mais e mais uma da outra.